Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, como vocês sabem, o Campeonato Brasileiro está de volta. E a grande novidade é que agora vocês podem acompanhar tudo sobre o Inter e outros clubes no aplicativo da OneFootball. Notícias, o tempo real das partidas e também os melhores momentos assim que o árbitro encerrar os jogos. Então vamos fazer o seguinte, baixa o aplicativo da OneFootball, ele é gratuito e está disponível aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. Tudo sobre o mundo do futebol é com a OneFootball. Então, bora pro vídeo! Então, pessoal, o Inter treinou no CT do Parque Gigante, né? E algumas novidades que eu tenho para contar para vocês em relação ao time que deve encarar o Guairenha do Paraguai na quinta-feira, 9h30 da noite, estreia na competição sul-americana jogando dentro de casa, né? O Inter que empatou contra o 9 de outubro e agora busca retomar, né, a classificação, né? Afinal, o Guairenha empatou também com o Independiente Medellín em 3-3, então tá todo mundo meio igual naquele bolo ali da Sul-Americana. Algumas novidades aqui no treino, beleza? Mas antes eu peço que tu dê o like no vídeo e que tu te inscreva no canal, agora que eu sei que tu não fez ainda, pra gente conversar um pouquinho sobre essas novidades. O jogo contra o Atlético Mineiro, o Inter teve uma série de desfalques, né? E não só contra o Galo, também contra os equatorianos lá no 9 de outubro. Então assim, em relação a esses confrontos, o Inter deve ganhar 3 peças. O Gustavo Maia, recuperado de uma virose, pode ficar no banco de reservas. O D'Alessandro, que está na sua última semana de carreira aqui, né? Faltam 6 dias para a aposentadoria do Dali. Ele está treinando normalmente, não tem um desconforto no tornozelo, fica à disposição, estava treinando aqui normal, conversando com os companheiros, né? Ativamente participando, né, do dia a dia do Internacional. E o terceiro não é bem uma lesão, né? Mas é uma peça nova que o Inter está ganhando, que é o zagueiro Vitão, né, contratado junto ao Shakhtar Donetsk, né, estava treinando aqui, dá para ver que ele é muito alto, de muita imposição e pode ficar à disposição, afinal o Inter pode ter problema no setor defensivo. Claro, hoje foi um trabalho mais leve, né, de recuperação física para os jogadores que não atuaram, lá em BH, e 2 zagueiros têm alguns problemas físicos. O Kaique Rocha, né, que deve ser confirmado uma lesão muscular, algo um pouco mais sério, e o Bruno Mendes, que teve também um pequeno desconforto e foi substituído ainda no segundo tempo. Então o Vitão pode entrar nesse time, né? Daqui a pouco com o Gabriel Mercado, né? Mercado e Vitão pode acontecer. Moledo daqui a pouco aparecendo nessa equipe titular contra a equipe paraguaia aqui no estádio Beira-Rio. Então, D'Alessandro, Vitão e o Gustavo Maia. O Wanderson fez alguns trabalhos físicos, né? Não chegou a correr em torno do gramado, está fazendo um reforço muscular, ele que tem um edema na coxa e está sendo reavaliado diariamente aqui no CT. Assim como, gente, o David, o Moisés e o Thiago Barbosa. Thiago Barbosa é um zagueiro da base, né? Que ficou aqui, diferente do João Félix, que foi emprestado para o Ipiranga de Erechim, que teve um problema muscular lá no começo da pré-temporada e agora está voltando para ser uma das opções, né? Porque o Inter está com esse dificultador de zagueiros. Assim como o David, que pode ser uma surpresa justamente contra o seu ex-clube, o Fortaleza, no Beira-Rio no domingo, no fim de semana, onde o Inter tem a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Ele fez alguns trabalhos físicos, né? Tá um pouquinho melhor em relação ao Moisés, né, que também correu em torno do gramado, mas ainda não é uma certeza que ele vai estar à disposição aí do Cacique Medina. Quem apareceu aqui também foi o René, recém-contratado pelo Internacional, né? Será apresentado nesta terça-feira no CT Parque Gigante, mas o Inter entende que é um momento de dar uma preservada no René, né? Fazer um trabalho físico, uma avaliação mais completa, para aí sim, né, colocá-lo à disposição. E é outro que pode estrear sim no domingo contra o Fortaleza. Na quinta-feira ele deve ficar de fora. A atividade foi observada de perto, né, pelo Paulo Tuori, que é o diretor técnico do Internacional. Nesta terça-feira fecha a janela de transferências também para contratações, né? O último dia para o Inter inscrever jogadores vindos do Brasil e de fora. E uma situação pode acontecer, porque o Bruno Gomes, volante que foi contratado no Vasco, né? Aquela troca com o Zé Gabriel, ele teve uma lesão grave. Ele teve uma fratura no cotovelo esquerdo, num treino no sábado aqui no CT do Parque Gigante, e fica de fora por 2 meses, ou seja, ele já não vinha jogando, né? Ele teve apenas um jogo contra a equipe do Guarani de Bagé, lá no Estrela d'Alva, né? Jogou cerca de 10, 15 minutos e não fica à disposição. Por isso o Inter está procurando
Eric, volante do Atlético Paranaense, 25 anos de idade, indicação do Paulo Autuori, que pode pintar sim como um reforço aqui para o Internacional. É uma situação para a gente ficar de olho aí nos próximos dias, né? Afinal, como eu disse, o Inter deve contratar hoje alguns jogadores, né? Segue aquela indefinição pelo Alan Patrick, do Brenner, atacante do Cincinnati FC, formado na base do São Paulo, para que tenha essa base de time. Olha, nós conseguimos contratar isso, nós vamos neste primeiro momento, são 15 rodadas do Campeonato Brasileiro e mais, né, algumas fases da Copa Sul-Americana, né, e depois a janela abrindo somente no dia 18 de julho, né, ou seja, só lá no segundo semestre para o Inter voltar a contratar e inscrever jogadores, por isso a pressa que o Inter tem para reformular, né, pelo menos um atacante e um meia o Inter gostaria de ter e dar à disposição para o técnico Cacique Medina. Para quem pergunta, tá, e acho que isso é importante de pontuar, o Cacique Medina não corre nenhum risco de demissão neste momento aqui no Internacional. Há o entendimento de que agora, quando o Inter fechar a janela e der os pontas para ele, o Depena, o Wanderson, o David retornando, jogadores que vão pegando um pouco mais da forma física, né? Porque o Inter hoje tem vários jogadores que estão meia bomba no CT, o Inter vai poder cobrar e observar um pouquinho mais e cobrar um rendimento melhor do técnico uruguaio. Enfim, isso eu estou falando até quinta-feira, daqui a pouco perde para o Guarena, vou até bater aqui, né? As coisas podem mudar de cenário. É possível que sim, mas por enquanto o Cacique está bastante prestigiado aqui no CT Parque Gigante. Beleza, gente? Então assim, deixa o like, te inscreve no canal e siga minhas redes sociais aí, o @lucascolar lá no Instagram e também no Twitter para ficar por dentro de tudo que rola aqui no Clube do Povo. Nos vemos em breve aqui com mais atualizações do nosso Colorado. Aquele abraço, tamo junto, tchau!